Alô! Estamos no ar, mais uma vez. Mais uma vez, o programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem censura, nem tem roteiro. É como a vida. Pois é. E é uma grande homenagem à população brasileira, que é 513 anos pula cerca. Por cima, por baixo, pelo meio. Porque pular cerca, a gente vê o outro lado. E o outro lado é muito menor. Pois é, o apresentador desse programa, Pulando a Cerca, sou eu, Daniel Suturiansky, médico. O único apresentador do mundo que já teve o AVC ou derrame e continua no ar. Legal. É uma coisa legal. Esse programa é uma produção coletiva. Todo mundo pode participar, faz o que quiser, como a vida. Bom, nesse programa de hoje, nós vamos convidar uma bela moça, bonita, agradável, culta, inteligente, gostosa. É assim um elogio, com muita tesão, isso tudo. Mas essa apresentação não invalida a cultura que o nosso convidado tem. Vamos convidar para pular a cerca a doutora Cláudia Murter. Vem pular a cerca. Pula. Oba, pulou. Isso, legal. Fez xixi? Há algum tempo, mas eu nem me lembro quando. Não? Eu aguento. Então, a doutora Cláudia Murter é professora de design na UFRJ, nossa universidade irmã. Tem mestrado, doutorado, porção de coisa. É uma excelente cozinheira. Bom, mas esse programa de hoje, eu intitulei Revelações. O que seria revelações? Vamos começar perguntando, por acaso, qual é a tua idade? 44. 44. Nasceu aonde? Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E como é que foi a tua infância em Belo Horizonte? Não foi. Não foi? Como não foi? Não foi. Com 1 ano e meio eu tive que fugir do Brasil. Ah, é? Por quê? Você fugiu do Brasil? Eu fui fugida. E aconteceu o quê? Não, meu pai foi exilado político e saímos todos, fomos para Argélia. A triste ditadura militar, civil. Exatamente. Aí você foi para onde? Argélia, Argélia. na África, no norte da África, Maghreb. E foi um deserto. Foi um tempo difícil lá. Mas para uma criança é diferente a visão, né, do mundo e tal. A diferença é que eu tive que aprender árabe quando pequena. Legal. Árabe. Mas eu não falo nada de árabe, não. Né? Esqueceu? Claro, com prazer. Não, com prazer porque faz parte da vida, né? A gente simplesmente esquece mesmo. E depois, Argélia, você foi aonde? Para Itália. Aí eu fui alfabetizado italiano. Que legal. Eu não sabia escrever português ainda, né? Fui alfabetizado em árabe e em italiano antes de ser alfabetizado em português. E você voltou quando? Para o Brasil, com 10 anos de idade. Com 10 anos. Com 10 anos e pouco. Aí foi para a escola. Mas eu fui antes, né? Em Moçambique, eu fui para a escola também e aprendi português, a escrever português. Tá bom. Então, na adolescência, como é que foi? Foi ótimo, foi aqui no Rio, divertidíssimo. Minha mãe que não gostava muito. Por quê?
Porque ninguém gosta de uma adolescente no Rio de Janeiro, né? Mas você era da pá virada? Não, eu era muito tranquila. Ela que achava que eu era da pá virada. Ah, Mas sim. eu era muito Mãe é tranquila. mãe, né? Mãe é mãe, mãe é mãe. E Muito tranquila. como é que foi o teu caminho para descobrir a arquitetura, o desenho industrial? Bom, é que eu gostava de inventar coisas, eu gostava de fugir do padrão. Então, eu fui trabalhar com design porque eu me identificava dentro de um processo de criação mesmo, de desenvolver coisas novas, pensar, repensar coisas comuns, quer dizer, fugindo de um padrão convencional mesmo. E no mundo adulto? Qual mundo adulto? Esse. Não, tá normal, né? Quer dizer, a gente tenta se enquadrar, né? A gente tenta obedecer às regras e tudo, né? E qual foi a coisa mais difícil que você teve na vida, mais triste? Difícil pergunta essa, né? Acho que a coisa mais difícil é eu conseguir responder essa sua pergunta. Então tenta. Mais difícil? Então a mais agradável. Também eu acho difícil, né? Porque a gente fica vivendo dentro de um equilíbrio, de uma maré, né? E aí quando você trabalha os extremos, fica muito difícil lembrar dos extremos assim instantaneamente, né? Vamos pensar um pouco. Como é que foi a maré? A maré foi dentro de um padrão convencional, só que o meu padrão convencional, ele fugia um pouco do padrão dos outros, porque eu tinha uma vivência diferente das pessoas comuns. Eu tinha passado a minha infância toda em vários lugares do mundo, e aí você tinha um problema de identificar um pouco as coisas de uma maneira diferente. Eu tinha uma visão diferente do mundo, do que as outras pessoas da minha idade, dentro do meu processo normal. Já que nós estamos falando... Principalmente cultural, Já que nós estamos falando disso, o que seria essas revelações, Carlos? Bom, Revelações foi essa nova fase minha, onde eu me descobri médium e recebi um livro de psicografia, né? Você recebeu? Comecei a escrever e participando de grupos, e de um grupo espiritualista, e começaram a chegar mensagens para mim que fugiam completamente de um padrão meu, de compreensão e de entendimento das coisas. Eu antes achava que eu era só inteligente, depois descobri que não era, não. É o quê? Na verdade, eu era médio, não era inteligente. Então, você colocou a nova fase. Quando que começou essa nova fase? Há 3 anos atrás. E aconteceu o quê? Aconteceu que eu comecei a receber mensagens que assinavam, que espíritos superiores assinavam, e que eu não me identificava com o discurso. Quer dizer, eu identificava e aprendia com o discurso, mas o discurso não era meu. Era de uma elegância, de uma profundidade que fugia do meu padrão. Mesmo que eu estudei muito e tal, eu sou uma pessoa que leu muito, né? Tem uma vivência cultural grande, mas eu não me sentia apta a escrever um livro desse, porque era um universo e de uma elegância e de uma sensibilidade que eu não identificava em mim. Isso, então, há 3 anos atrás, você ficou confusa. Não chega a ser confusa. Eu fiquei surpresa. Porque depois você vai ver que as pessoas são muito médias. Tem muita gente médium. Tem muita gente que simplesmente não sabe que é. Mas eu chegava a começar a falar um determinado assunto com uma propriedade que eu não tinha de fato. As pessoas às vezes são muito inteligentes, grandes escritores, grandes artistas são médiums e eles simplesmente não sabem que são. Eles simplesmente... A inspiração é isso, a inspiração é algo maior. Quando você identifica isso como sendo alguma coisa externa e com uma assinatura de alguém, aí é uma coisa evidente. Hoje em dia, no Brasil, é muito aceito isso, com uma certa naturalidade, por conta do espiritismo, né? E da nossa cultura religiosa até bastante aberta.
Mas em outros lugares, as pessoas simplesmente passam por gênios, né? Por pessoas geniais. Então, E não simplesmente por canalizar alguma coisa. então, como foi a tua primeira experiência? Ué, Foi uma mensagem de Maria, de Nossa Senhora. E aí, de repente, veio a mensagem assim, com um discurso que era palavra por palavra. E aí eu fui escrevendo aquilo, quando, de repente, assinou Maria. Maria, não pode. Maria Nossa Senhora, imagina. Por que eu ia escrever, né? E é uma coisa externa, é como se eu estivesse ouvindo, como se eu tivesse um ponto no ouvido, ouvindo uma informação. você ouve e começa a escrever. Escrevendo. Você não tem controle disso? Eu não, quer dizer, eu tenho controle porque eu não perco a minha consciência em momento algum. Eu não sei como é que funciona com as outras pessoas que são médiums. Eu sei que tem gente que parece que perde o controle. Eu não perco, não. É como se eu estivesse ouvindo. Como se tivesse um pontinho no ouvido e as pessoas conversavam. Aí, quando eu fui ver, no passado, quando eu era mais nova e tal, eu conversava comigo mesma, mas eu não sabia que não era eu, porque tinha um lado muito brilhante, tinha um lado normal. E aí, o lado brilhante, na verdade, eram os meus mentores espirituais que conversavam comigo, mas que... hoje é claro, hoje assinam, tem nome e tudo, mas antes nem tanto. Então, eu identificava como sendo uma reflexão minha, pessoal. As pessoas têm muitas reflexões, todo mundo conversa consigo mesmo, né? Então, esse livro foi psicografado e organizado para mulheres do grupo do 7 Natal Rio de Janeiro. Natal eu passei 2 anos em Natal, porque eu fui professora lá durante 2 anos, e aí eu participava de um grupo que chamava-se Grupo do 7, tem uma série de significados aí, que são 7 raios de cores diferentes, que têm personalidades diferentes e tal. E aí esse livro foi recebido em reuniões de psicografia mesmo. Reuniões espiritualistas, e que as pessoas, numa mesa branca, que são chamadas, né, de mesa branca, e as pessoas sentam e a mensagem vem. E ela vinha pontualmente, rigorosamente, dentro dos preceitos, e independentes, e um dia cada mensagem. E aí, quando a gente vai ver o conjunto, ela completamente amarrado. Né? Quer dizer, eu sou um canal, eu não presto atenção no que vem no conteúdo, e nem tenho a pretensão de alterar, quer dizer, eu sei o quanto me custa escrever um texto. Eu escrevi já e tal, enfim, escrevo, né, por minha conta, e é uma coisa dura. Esse aí vem redondo, com um português. Eu aprendi a escrever português graças a Maria. Porque é uma linguagem de um português clássico que nós não costumamos usar normalmente, né? Com voz, com termos, com uma linguagem sofisticada e límpida, que o português brasileiro, na verdade, entra dentro de um padrão mais despojado e que nem se fala isso normalmente, né? Você seria capaz de ler um texto? Um texto? Um trecho? Um texto do livro. Para as pessoas na televisão conhecer. Tá, deixa eu ver aqui. Rosas, as rosas. Queridos meus, hoje venho vos falar das rosas, flores angelicais, com um doce e suave perfume que enaltece todo o coração. São a centelha de Deus materializada na terra. São uma dádiva para quem as produz, para quem as colhe e para quem as aprecia, mas são um verdadeiro alento para os corações que as recebem. Rosas de todas as cores, que na terra podem ir do mais puro branco, cor da paz e harmonia, passando pelo rosa, a cor do amor incondicional, e por isso mesmo a cor da amizade, que doa sem nada receber em troca. O amarelo e seus tons próximos do bege ou do rosa chá alegram a alma de quem doa e de quem recebe, selando um pacto da mais pura alegria fraternal. Entre todas as rosas, a mais emocionante é a da cor vermelha, linda rosa, para os corações que amam de forma profunda e apaixonada. A cor vermelha
não só se representa o amor e a paixão, como a flor da ação. A ação do raio rubi dourado do meu filho Jesus. O vermelho da rosa carrega em sua essência a alegria da confraternização dos enamorados, dos que compreendem a força que tem o verdadeiro elo dos pares que são cúmplices e que selam o acordo de sua vida em comum. Abençoada seja cada rosa que desperta sobre este planeta. Abençoada seja cada pessoa que desejar doar de coração uma rosa a quem sela uma aliança fraternal, independente do grau de ligação. Gesto muitas vezes esquecido, doar rosas pelo simples prazer de ver a pessoa amada ou querida, ou ainda apenas amiga, é o elo que aquece o coração de quem doa e de quem recebe. A dádiva de Deus, nosso Pai, vai além do aquecimento dos corações. Ela pode se materializar no ambiente de um botão de rosas. Em um botão de rosas, independente da cor, aquece o ambiente, pois traz em si a centelha divina que apenas com o olhar do observador pode se transferir para dentro do peito. Essa alegria passageira é apenas aparentemente passageira, pois a centelha fica em cada um, aliviando dores da alma, aliviando pressões do dia a dia, e isso, meus filhos, é a verdadeira bênção, é a verdadeira fraternidade. Doai rosas, mas, acima de tudo, doai rosas sentindo que o fazeis por prazer e com amor. Amor incondicional, amor fraternal, amor de irmão, amor entre pares ou almas gêmeas. Amai e transferi isso para vossos atos. Um deles pode ser de doar um único botão de rosa a alguém que se quer bem. Tende certeza de que esse ato alegrará mais do que vós podeis imaginar. Eu vos abençoo, meus amores, sou Maria, vossa mãe e rainha das rosas. Eu não sou tão elegante assim. Eu não sou uma pessoa tão elegante assim. Um português refinado. Refinado e leve, né? São 33 mensagens, e vai desde o discurso da oração, da importância da oração, até uma leitura da nova era, de como vai ser um mundo novo, com uma vibração mais sutil, e onde as pessoas vão aprender a viver de uma maneira mais leve e de uma maneira mais fraterna. Carla, essas mensagens têm um significado muito mais amplo. É verdade. Cada uma delas tem, inclusive, quando as pessoas releem... Eu mesmo, quando fui recebendo as mensagens, tinha uma compreensão. Depois as mensagens foram todas psicografadas. Depois eu digitei todas. E à medida que eu ia digitando, eu tinha uma nova compreensão. Depois, fazendo a revisão do livro, idem. E aí a gente vai entendendo de uma maneira diferente. Em cada momento que você lê a mensagem, se lê de uma maneira... Ela é vista com outro olhar, de acordo com as necessidades da pessoa no momento. Eu vejo relato de pessoas que leem, que usam um livrinho como de cabeceira, que elas falam que é fantástico, e quando elas abrem aleatoriamente nas páginas e tem o alento que elas estão precisando e a resposta que elas estão buscando. E é muito interessante ver esses relatos, né? Porque você vê que o livro ele realmente é de uma profundidade e de uma leveza, porque não precisa ser pesado para ser bom, né? Para ser agradável. Ao contrário, ele precisa ser leve. E para as pessoas conseguirem ler com facilidade. Para buscar uma religiosidade, uma espiritualidade, não é necessário sofrimento. Ao contrário, né? Maria é de uma leveza impressionante, é de uma elegância que impressiona. Em todo o seu discurso e nas outras mensagens que chegam para pessoas, né? Independente do livro em si. Carlos, qual seria, na tua visão, o processo de psicografia para nós? Por que a psicografia? Eu acho que nós, na verdade, nos massacramos dentro de um mundo físico de referências dos 5 sentidos.
das sensações sinestésicas e a gente esquece um pouco que existe um lado que é real e que não é percebido. Eu acho que dentro de uma outra época, onde a tecnologia era menos evidente, onde as pressões sociais e materialistas eram menos evidentes, existia uma espiritualidade muito mais apurada. Inclusive, a própria religião mesmo, apresentada através das rezadeiras, das benzedeiras, é uma coisa que faz parte da cultura popular, em qualquer lugar do mundo. Mas ela é um pouco deixada de lado por conta dessa massificação do mundo real e da responsabilidade. Então, a gente vai crescendo e a gente esquece. Não, você é responsável. Deixa os sonhos de criança para trás, vamos viver o mundo de hoje, né? Isso é brincadeira de criança, isso é uma ilusão. Mas, na verdade, muitas vezes, a ilusão é o mundo que a gente está, falso. A ilusão não é o bom, nem sempre. A ilusão, às vezes, é o ruim. É onde a gente está enfiado, que está iludido de que está tudo horrível. E não precisa estar horrível. Basta uma mudança sua de comportamento, uma mudança nossa mesmo de entender o mundo. Então, e a psicografia, todo mundo é médium. Todo mundo é médium. Alguns desenvolvem mais, outros nem tanto, outros são mais céticos. Mas essa percepção nossa de uma sensibilidade, ela existe. Nós somos matéria, né? Só que o que é matéria? Matéria é energia. E o que é o pensamento? O pensamento é energia. Então, essa conexão da mediunidade, da espiritualidade, ela está em todo mundo. Só que ela é ignorada, muitas vezes. Pois é, você falou ignorado. Eu acho que isso deve ter alguns problemas com as religiões. E qual seria esse problema na psicografia, por exemplo, de Maria, e enfrentamento com a religião? Bom, eu não entro no mérito da religião, porque a religião, às vezes, é um amparo para as pessoas, tá? É importantíssima. Só que, por exemplo, Maria faz parte da religião católica, principalmente, né? Mas existem padrões religiosos que são externos à espiritualidade. Eu vejo como o mundo, a espiritualidade da pessoa está vinculada à sua fé, à sua crença e à sua paz interior, que pode ser alcançada em qualquer religião. A religião são padrões externos que estão muitas vezes vinculados a uma questão cultural, e são regras culturais que tentam nortear uma determinada espiritualidade. Umas são mais pesadas, outras são mais leves, umas têm a intenção de um controle, outras nem tanto, buscam realmente um equilíbrio interior, mas a religião ela está principalmente dentro de um processo de catequização, que não obrigatoriamente é o melhor caminho, mas cada um sabe de si. Tem pessoas em qualquer religião que encontram sua paz interior, então isso é válido. Carlos, eu acho que você deve ter encontrado pessoas que, essa conversa fiada, armação, não tem nada a ver. Eu, na verdade, nem dou muita bola, porque eu não estou buscando nada, eu não tenho pretensão de absolutamente nada. Eu simplesmente sempre fui uma pessoa espiritualista, desde nova, desde pequena, desde os 15 anos de idade que eu comecei a ler livros sobre o budismo. Eu sou de família católica tradicional. Então, eu fui estudando, sempre li todas as religiões sem nenhum tabu, sem nenhum preconceito. Então, eu entendo eu não tenho uma religião específica, mas eu me enquadro como espiritualista. É claro que a minha fé acaba voltando mais próxima às imagens da cultura católica, porque é a minha formação de base. Mas eu não ligo muito para que as pessoas falam. Primeiro, que eu não espero nada delas. Por que eu vou... Carlos, não cria um problema com os religiosos que você sozinha consegue ter contato com Maria e o religioso? Não tem? Talvez ele tenha e não saiba. Pois é. Porque ele não se permite saber. Isso não dá uma competição? Eu não pretendo competir com ninguém. Mas o religioso, você tem contato com Maria, e toda a religião não é tão fácil assim ter contato. Mas nunca me disseram que era difícil. Então eu não guardei esse padrão. Pois é. Olha, eu fiz o caminho de Santiago.
porque, na verdade, eu estava morando na França, eu fui estudar lá, fui fazer doutorado, e aí coincidiu eu terminei a tese, tinha que esperar um tempo para defender a tese de doutorado, essas coisas burocráticas, e eu ia ficar 2 meses sem fazer nada na Europa, sem trabalhar, sem nada. Eu falei assim, vou fazer o caminho de Santiago. Desmontei meu apartamento, tudo, botei uma mochilinha nas costas, peguei um trem e fui para o sul da França para atravessar 800 quilômetros a pé. E aí, andando lá o caminho todo, fui me divertindo e tudo. Muito vinho nas chegadas, nas paradas, gente divertidíssima, gente do mundo inteiro. Você encontra todo tipo de gente que está disposta a buscar sua paz interior, outros por uma questão cultural e tudo. E eu estava andando um dia lá muito quente, 40 graus, um calor horroroso. Entrei numa igreja lá, eu com meu cajado e com minha mochila de 10 quilos, pesadíssima. Entrei e falei com Maria. Aí Maria me respondeu. Foi a primeira vez que Maria falou comigo, no caminho de Santiago. Mas por quê? Porque talvez ela já tivesse falado várias vezes e eu não tivesse prestado atenção. Ela e outros mentores meus e tal. Porque dentro do caminho de Santiago, a melhor coisa que tem é que a gente se desconecta do mundo material de hoje. Então a gente entra numa era medieval. A gente volta no tempo. Você dorme em lugares simples, você só tem que carregar as suas coisas, a sua roupa, a sua comida do dia, e você tem que lidar com seus calos, e o seu carro é o seu sapato, e está tudo bem. Então, a gente entra num outro ritmo e aprende a ouvir o nosso corpo, a andar num ritmo que é de verdade. Você come quando está com fome, dorme quando está cansado, e etc. E a gente entra numa era que não tem esses valores externos. Então, você se conecta com você mesmo e você escuta vozes que você não tem. Me perguntaram uma vez, e aí, como é que é? É místico o caminho? Eu falei assim, não sei. Se é místico, não sei. Só sei que a Maria falou comigo. Entendeu? Então, isso acontece muito. E você encontra gente no caminho que tem verdadeiras visões, assim, incríveis. Eu encontrei com uma menina no início, que era uma coreana, e que estava lá rodando o mundo há 4 anos, que ela estava rodando, ficava pelo mundo como andarilha. Ficava um tempo no hotel, trabalhava como garçonete e assim por diante. Aí encontrei no primeiro dia, a gente conversou e tal, no final, na última semana do caminho, ela virou para mim e falou assim, Cláudia, eu vou voltar para a Coreia, vou me casar e vou ter filhos, não preciso mais passear, não preciso mais rodar, achei o que eu estava procurando. Na verdade, ela conseguiu ter a paz interior de olhar para dentro dela. E é isso, quer dizer, o lado espiritualista é você olhar para dentro de você e encontrar o seu próprio equilíbrio e ouvir suas próprias vozes. E aí a afinidade vai com vozes de Maria ou com espíritos menos evoluídos, em que botam ideias estranhas na cabeça da gente. Então, na verdade, todo mundo está conectado, e essa conexão ela vai de acordo com a sua simpatia, com a sua energia do momento. Né? Enfim. Então, você psicografa Maria? Outros também. Eu também psicografo outros espíritos que chegam, mas eu tenho orientações, e Maria, de vez em quando, vem me dar o ar da graça e fazer uma visitinha, mandando mensagens. Ela está aqui? Não. Com a gente? Está aqui, pulando a cerca. Pulando a cerca. Ué, por que não está Poderia estar, claro, pode estar. Mas está com você. É verdade, Estão todos aqui. Isso no nosso mundo material parece uma coisa espantosa, né? É um espanto. Mas sabe que eu tenho uma vida completamente material. Eu trabalho, eu cumpro minhas funções, escrevo, etc. Exatamente para me lembrar de que eu sou uma pessoa normal. Porque é fundamental eu acho, essa conexão com o mundo real, com o mundo real e material que a gente vive, para eu me sentir à vontade para falar disso. Né? Eu pago as minhas contas, eu me sustento, eu trabalho, eu dou aula normal. Eu não converso sobre isso em outros assuntos num ambiente de trabalho, porque não me convém, e eu não quero que as pessoas botem em dúvida, porque é um assunto que eu acho de extrema leveza, mas nem sempre ele vem acompanhado dessa percepção.
Não existe crítica. A hoste superior, ela não critica ninguém. Somos nós que criticamos, nós mesmos. O julgamento tá dentro, é uma coisa extremamente pesada e é extremamente condenável pelos iluminados, né? Pelos que realmente nos mandam luz o tempo inteiro. Já que você falou em leveza, Maria, leveza, você consegue psicografar uma coisa engraçada? Muitas coisas engraçadas. Diga. Por que as pessoas têm que ser... Não, Por que o espírito superior ele precisa ser sem graça? Ele não é sem graça? Sério? Às vezes o psicografo eu tenho que parar no meio para começar a rir, porque eu não consigo terminar. Então, mas nem sempre isso é entendido como uma coisa séria. Imagina, um espírito da hoste superior vai ser tão engraçado assim? Não, ele é muito mais, porque o engraçado não obrigatoriamente está vinculado a uma piada sem graça, claro, ou pejorativa. Ela é inusitada. O engraçado é o inusitado, não é o pejorativo. Né? Então, claro, eles são muito engraçados, inclusive. Eles são até brincalhões, né? Debochados, às vezes, dentro de um determinado contexto, mas sempre de uma leitura, de uma percepção extremamente positiva e construtiva. Se gasta energia para andar para frente, não se gasta energia para olhar para o lado. Tem uma mensagem que eu recebi uma vez que falava sobre o alhures. Alhures é o externo, né? O que não interessa, o que é dos outros. E que, na verdade, quando a gente perde o tempo nosso falando dos outros, a gente está gastando energia e concentrando tudo em cima do outro, né? E que não é nada construtivo. Então, deixa o alhures, presta atenção na gente e nas coisas construtivas, que vai dar tudo certo. Vai andar para frente mesmo. E isso você vê que vai até quando? Você está aumentando o teu potencial? Eu acho que eu fiquei mais inteligente. Não que eu tenha ficado... mas é que eu acho que eu encontrei um equilíbrio que me permite decifrar melhor as coisas. Né? Eu tenho mais autocontrole sobre as emoções, digamos assim. Eu entendo até, eu consigo decifrar determinadas situações que antigamente irritam muito. Às vezes a gente se sente irritado e tende a se sentir mal por isso. Mas não é nem botar a culpa no externo, mas é entender que são questões diferentes e não existe uma conexão harmoniosa, então a gente se irrita por conta daquilo. Mas que... Então, você consegue... O equilíbrio, qualquer equilíbrio, torna as pessoas melhores. Torna as pessoas mais inteligentes, mais em paz consigo mesmas, até mais felizes. Pois é. Quando a gente se irrita, a voz fala alto e o coração fala baixo. É verdade. E aí tem uma desconexão. Nas várias mensagens que eu recebi, também fala muito sobre ego e chamatrina. Chamatrina, para quem é iniciado, né, sabe que, na verdade, é a centelha de luz que a gente tem no peito. Nas fotos religiosas, aparece Maria com o coração brilhando, Jesus, coração de Jesus, essas coisas. É a chamatrina, na verdade, e todo mundo tem. As pessoas comuns, que não são profundamente equilibradas, elas tendem a diminuir a chamatrina delas, que é a centelha de luz interna delas. Então, elas ficam com um brilho menor. E esse é o canal, é como se fosse a estrela guia, é como se fosse a orientação que as pessoas têm. Quando elas estão com a chamatrina iluminada, elas conseguem entender melhor e buscar o equilíbrio delas ideal. Só que o ego inflado, o orgulho, ele dá uma esmagada, é como se fosse um balão que inflasse e impedisse o brilho daquela chama. E aí tem esse descompasso. Então, as pessoas... A nossa cultura, atualmente, ela tende a educar as pessoas para que elas tenham uma supervalorização de si, dentro dos conflitos sociais, etc. Isso dá uma diminuída no brilho interno de cada um. As pessoas que conseguem preservar essa paz interior, esse despreendimento, elas brilham mais. Então, gênios, às vezes, eles são geniais simplesmente porque eles não se incomodam tanto com o entorno. Mas é difícil. Então, é mais fácil a gente achar maluco gênio do que o gênio são. Porque o genial, ele simplesmente, ele é ele mesmo. E as pessoas
quando elas são elas mesmas, são muito melhores do que o que elas são obrigadas a serem quando têm que representar papéis sociais. Né? Enfim. Então, essa coisa genial. Essa coisa genial. Todo mundo é genial, só que as pessoas não sabem que são geniais. Todo mundo é genial. Todo mundo é brilhante. E a psicografia parece que quer revelar o potencial das pessoas. Exatamente. As pessoas conseguem ser elas mesmas. E às vezes, quando a gente olha, elas mesmas são piores, né? A gente tem uma tendência a sempre olhar um lado ruim das coisas, mas as pessoas, elas mesmas, elas são muito melhores. Dentro da religião católica seria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é impossível de baixar. Não, não é, não. As pessoas... Uma criança é potencialmente brilhante, ela é linda. Por quê? Porque ela é ela mesma. Ela está desprovida de uma condenação. E ela vai perdendo, com o passar do tempo e com a influência cultural, ela vai perdendo esse brilho próprio e vai adquirindo valores externos sociais e vai se adequando a uma máquina. Que não sou contra um sistema, não, mas... as pessoas, quando elas estão nos seus postos corretos, elas são pessoas felizes, não atormentam a vida das outras. Se elas estão fora do sistema, do lugar delas, sem a paz delas interior, elas vão atormentar a vida dos outros, porque elas estão disputando. A disputa não é com os outros, a disputa é consigo mesmo. A gente tem que encontrar o nosso equilíbrio para poder estar bem. Pois em toda a escultura que o homem passou, sempre teve uma tradição de psicografia e recebimento de alguma entidade. Isso. Até religiões já se fundaram com psicografia, né? Exatamente. Então, a religião africana, por exemplo, é todo com entidades fazendo o bem. Não é isso? É isso. E na nossa cultura encontra Maria que o papel da psicografia é fazer e tornar o bem, apesar da dificuldade. A psicografia, ela é um canal que a gente tem, né, com o outro lado, com um lado espiritual mais elevado, e é a comunicação. Quem disse que a gente não pode manter constantemente essa comunicação? Quer dizer, algumas religiões vêm massacrando, não se sabe o que tem do lado de lá, não se sabe o que tem do lado de lá. A própria Igreja Católica mesmo, surpreendentemente, fica dizendo que não se sabe depois o que tem, e massacra o pobre coitado do mortal, que vai morrer um dia mesmo, entendeu? E que, vamos para o céu, e que aquela coisa fica muito solta lá em cima. Mas será que essa comunicação não existe através de tantos canais diferentes? Em qualquer religião se tem relatos disso. Alguns ficam só no passado através do profeta, né, ou do representante da religião, do fundador da religião, como Maomé, por exemplo, que recebeu as informações, e outras não. Por exemplo, o espiritismo, foi no kardecista, por exemplo, no Brasil, veio através das mãos do Chico Xavier e fez um trabalho magnífico, né? E inclusive desmistificou essa história de ser só ele. Ele recebeu uma quantidade de livros fantástica, mas existem outros médiuns dentro dos centros espíritas, kardecistas, que fazem trabalhos belíssimos e que são reconhecidos. Quer dizer, não é necessariamente uma pessoa só que representa aquele grupo. Então, a comunicação, ela está aí, né? Carlos, você falou no começo, qualquer pessoa pode chegar a isso. Eu acho que as pessoas, em geral, todo mundo, você falou todo mundo, tem uma intuição. Por exemplo, na guerra, quando o filho morria lá na Europa, a mãe acordava do Brasil, o filho morreu. Foi muito comum. O médico, não aprofundar a sua intuição, é difícil chegar ao outro. Verdade. Então, a intuição é um fenômeno universal. É um fenômeno universal, é verdade. Eu reconheço o que você falou. Algumas pessoas têm um potencial a mais nesse aspecto, mas outro pode ter intuição em outro aspecto. Cada um tem
um grande papel. É né? verdade. É importante que o homem consiga, a humanidade consiga que a civilização que nós possuímos não destrua o ser humano. Isso tende a acontecer se as Pois pessoas é. continuarem assim. Eu li esses textos aqui antes e colocava, a colocação parece que a civilização crescente, a tendência é destruir o ser humano. Então, a psicografia coloca, não é bem assim, vamos harmonizar. O sucesso material vai acabar destruindo a pessoa e a civilização. A corrupção, o consumismo e assim vai. Eu acho que você, quando psicografa, é um canal de aviso. Pelo menos, olha só, pensa nisso. Pensar é a maior revolução que o homem pode fazer. Exatamente. Pensa. Não faz assim, correndo. Seja. Exatamente. Eu acho que você colocou numa forma as revelações, numa forma muito tranquila, como você aprendeu a psicografar Maria. Dessa mesma forma, dedicada, tranquila, com a linguagem sofisticada. E você colocou isso na televisão, que em geral é muito censurado isso. É verdade, é muito censurado. É muito difícil falar desse assunto, porque sempre tem tabus, né? Tabus religiosos. No Pulando a Cerca não tem. É verdade. No Pulando a Cerca pode chegar a Maria, quem quiser, e colocar através da tua voz. Mas por que, está terminando, por que tanta censura assim? Por que, perdão? Tanta censura assim? A censura? Não, censura. Censura. O desejo de controle, talvez, das pessoas, né? As pessoas têm uma ilusão de que elas são mais felizes quando controlam os outros. Se elas descobrirem que elas não precisam controlar ninguém para serem felizes, elas vão ser muito mais felizes. Então, é uma tendência das pessoas de quererem controlar, achando que elas podem viver a vida do outro, talvez. Então, vamos separar religião de igreja. As igrejas tentam controlar o nosso planeta. Tentam influenciar, pelo menos para ter um controle local sobre alguma questão dele. Que é generalizado, que é uma leitura generalizada, não só da religião, mas de todo um comportamento do homem, do ser humano atualmente, culturalmente falando, né? As pessoas tendem a querer controlar o outro. E isso se reflete da mesma maneira nas religiões, no controle das religiões. A censura é em função disso, do controle. Do controle. Alguém tem mais... Do poder, talvez. Do poder. Mas você tem mais poder que uma igreja junta. Pode ser, mas eu não tenho intenção de usar o poder. Sim. Talvez seja por isso que ela me mande mensagens, porque eu não tenho pretensão nenhuma de mudar o discurso de Maria, por exemplo. O que no final do programa, o que você, você mesmo, gostaria de dizer levemente, educadamente, refinadamente, como a Maria? A Maria é genial e ela só pensa no bem das pessoas e ela quer mais é que as pessoas sejam felizes, mas para isso as pessoas precisam olhar para dentro de si, para encontrar seu próprio equilíbrio. É isso. E o livro ele está sendo vendido aqui em Niterói, na livraria Icaraí, da UF também. Da UF? Da UF, Não, o livro Mensagem de Maria. Ou então no próprio site da editora Murter, www.editoramurter.com.br. As pessoas podem ter acesso ao livro também. Então, valeu! Valeu, foi um prazer enorme, adorei vir participar do seu programa. Foi um prazer, gostoso. Com prazer com você e a Maria. A Maria esteve aqui com prazer. Pois Se divertiu? Eu me diverti.
Então tá bom. Então, Muito vamos bom. ter o Pulando a Cerca. Pulando a Cerca com Maria. Pulando a cerca com Maria. É. Então, vamos, 1, 2, 3, Pulando a Cerca com você. Vamos cantar. 1, 2, 3, Pulando a Cerca com você. Com revelações. Valeu! Valeu, obrigada.